Olá pessoal, eu estou gravando esse vídeo para contar o meu testemunho sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa obra Deus fez na minha vida há 40 anos atrás, na época eu tinha 20 anos, hoje eu já estou com 61 anos. Sempre senti de contar esse meu testemunho, mas assim, sempre tive muito receio da exposição, porque a gente sabe que não é fácil se expor na internet. Mas, por outro lado, eu vejo que a vida vai passando e uma coisa tão simples que Deus me pede, eu não tenho coragem de fazer. Diante de tanta bondade de Deus, de tanta misericórdia, de tantas obras lindas que Ele fez na minha vida, eu me sinto covarde de não ter coragem de contar essa obra que Ele fez na minha vida. Quando Deus me chamou, há 40 anos atrás, eu tinha conhecido a igreja ainda criança, através de algumas tias minhas, e eu amava ir para a igreja, porém como a minha mãe não era da igreja, eu ia só algumas vezes, pouquíssimas vezes com as minhas tias, e eu amava demais. Então eu cresci com aquele desejo de ser da igreja, de ser mais participante, mas não tive essa oportunidade. Quando eu completei 18 anos, eu já me encontrava casada há 1 ano, e eu vinha ficar bastante doente. E nessa doença que eu tive, eu senti que eu estava perdendo a minha vida. E aí eu fiz um propósito com Deus, porque eu sempre lembrava da igreja, eu sempre tinha aquela vontade de estar participando. Mas 40 anos atrás era difícil, não tinha como sair de casa sozinha, não tinha quem ir, era tudo muito longe. Mas no meu coração sempre teve aquele desejo de servir a Deus. E quando eu vi que eu estava muito ruim, que eu ia morrer, eu pedi para Deus me dar a oportunidade de voltar na igreja, de me batizar, antes que Ele me levasse. E aí eu orei a Deus e Ele ouviu a minha oração. E nasceu aquele desejo de servir a Deus, e eu fui deixando todas as vaidades que eu tinha, Deus foi me limpando. Porém, como eu não tinha com quem ir na igreja, não tinha nenhum conhecido, nem vizinho, ninguém que fosse comigo, também não sabia nem onde ficava, que eu morava numa cidadezinha aqui de Sergipe, eu não sabia onde ficava, e eu pensei comigo, já que eu não consigo ir, eu vou servir a Deus assim mesmo em casa, sozinha. E eu comecei a ler a Bíblia, então todos os dias eu lia a Bíblia, eu fazia como se fosse um culto sozinha dentro de casa. Eu tinha um filhinho na época de 1 ano, ia fazer 1 ano, e todos os dias à noite eu fazia aquele culto a Deus, eu orava, eu cantava hino, eu lia a palavra e Deus visitava muito o meu coração, e eu fui sentindo muita alegria, e aquela enfermidade que eu tinha, ela foi desaparecendo. Quando estava mais ou menos com uns 3 meses que eu estava fazendo esse culto todas as noites, uma tarde eu fui colocar meu filho para dormir, e eu deitei junto com ele, e ali, eu não sei, eu creio que eu tive, foi como uma revelação, um sonho, onde eu comecei a ver uma parte que está escrita na Bíblia, em 24 de São Mateus, ali onde fala sobre a vinda de Jesus. E eu via muito aquilo, parecia um filme colorido que eu estava assistindo, eu via tudo muito nítido. Eu via ali como está escrito, do jeito que está escrito, que as estrelas iam cair do céu, eu via as estrelas que caíam do céu. E cada estrela que caía, ela abria um grande buraco na terra, e tudo ia caindo dentro daquele buraco. E no céu apareciam milhares de anjos, e aqueles anjos eles iam pegando os que eram de Jesus e iam levando. E eu via um grande trono, eu via que era Jesus, eu não conseguia ver ele, eu via o semblante, eu via o vulto e eu ouvia a voz dele, sabia que era ele. E eu ficava, e as pessoas gritavam desesperadas. Aí, o que é isso? As pessoas gritavam, o que é isso? O que é isso?
E naquela revelação eu falava, eu sei o que é isso é a volta do Senhor Jesus e eu vou porque eu também sou crente. Eu pensava e eu ficava esperando o anjo me pegar. Só que o anjo não me pegava e eu não entendia o porquê o anjo não me pegava. E eu perguntava para o Senhor Jesus, eu falava, Senhor, eu também sou crente. Eu gritava bem alto, eu sou crente também. Aí eu perguntava para ele, eu não sou. E ele falava para mim, verdadeiramente o seu coração já está convertido, mas você não foi lavada no meu sangue. E aí eu começava a chorar, porque eu sabia que lavada no sangue seria o batismo, e eu não era batizada. Eu começava a chorar, e ele falava assim para mim, não chore, que dentro de breves dias eu te dou uma chance. E aí eu me acordei. E quando eu me acordei, eu estava desesperada, porque eu tinha entendido que se o Senhor Jesus viesse, naquela hora, naquele momento eu não ia, porque eu não era lavada no sangue. Eu não tinha entendido ainda essa parte. Eu achava que por eu não ter condições, não ter quem me levasse, eu não era ainda batizada porque eu não queria, mas pela falta de oportunidade que eu tinha. Então, eu não tinha entendido que isso não seria uma desculpa para Deus. Que a salvação a gente tem que correr atrás. Então, naquela hora eu entendi. Então, seria uma desculpa eu não ter condições de buscar Deus. E eu chorei muito, e quando ele falou assim, não chore que dentro de breves dias eu te dou uma chance, eu me acordei desesperada. E eu morava numa cidade, no interior de Sergipe, e eu tinha minhas tias que moravam em Alagoas. E eu decidi ir para Alagoas, procurar minhas tias e pedir para elas me levarem na igreja. E assim eu fiz. Fui para Alagoas, pedi para elas me levarem na igreja, elas me levaram, pedi batismo, eu me batizei e voltei para casa batizada e já com a certeza, né, de ter já me sentido muito aliviada por ter passado pelas águas do santo batismo, por ter sido lavada no sangue do Senhor Jesus. E Deus mudou a minha vida. A partir daquele dia, eu não sou mais a mesma pessoa. Realmente, quando a gente passa pelas águas do santo batismo, a gente morre para o mundo. E eu sou grata a Deus pela obra que Ele fez na minha vida. Essa foi apenas uma das primeiras obras, porque Deus fez muitas obras ao longo de todo esse tempo. Eu já era casada quando Deus me chamou, tinha um filhinho de 1 ano. Depois Deus me deu mais 4 filhos, né? Já sou casada há 45 anos. Tenho 4 filhos, tenho 5 netos, tenho uma filha autista. E Deus fez grandes milagres na minha vida. Né? Quando eu tiver outras oportunidades, eu quero contar mais obras que Deus fez. E deixo aqui esse testemunho, se servir para ajudar pelo menos uma pessoa, eu já me sinto com a minha missão cumprida. Um grande abraço e até uma próxima vez.